com muito esforço e muita dedicação, que é preciso que se saiba que existe esforço, dedicação, equipas, umas grandes, enfim, nunca são grandes, e outras mais pequenas, mas que todas se congregam para o mesmo fim. E esse fim é o serviço público. Nós gostamos de serviço público e continuamos e queremos continuar a fazer serviço público. Faça isto é aqui um ato de convicção e vamos ver então na segunda parte do nosso programa. Nós temos agora convidados que fizeram investigação, consultaram os nossos arquivos e passo a apresentá-los de uma forma muito breve. Temos a doutora Joana Dias Pereira, doutorada em História pela Universidade Nova de Lisboa, com a tese A Produção Social da Solidariedade operária, o caso de estudo da Península de Setúbal, 1890 a 1930, é mestre também em História Contemporânea, é investigadora em História Contemporânea e foca-se e tem-se focado nos temas do associativismo e do sindicalismo. Portanto, há um longo trabalho e uma longa consulta nos arquivos. Seguidamente temos o Dr. João Bernardo Galvão Telas, licenciado em Direito, sócio da LMT Consultores em História e Património, um académico também da Academia Portuguesa de História, sócio do Instituto Português de Heráldica, foi também subdiretor do Centro Museu de Estudos Geológicos e Heráldicos da Universidade Museu de Lisboa. Tem exercido vários cargos, tais como secretário-geral da Empresa Pública da Organização de Lisboa e tem publicado imensas obras, dezenas de obras e artigos na área, sobretudo, da história social, da história do património e que também trouxe aqui alguns livros da sua publicação e que também faz muita consulta, nomeadamente ao arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. Depois, em terceiro, o Dr. Gilberto António Marques Gomes, que é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desempenhou funções de consultoria das áreas dos arquivos e do património histórico da CT, da DGPT e MTT, da CUF e desde 2018 na Fundação Amélia de Mel. Comissário de diversas exposições, sobretudo na área dos transportes. Também participou e tem publicações e participa em seminários colóquios, enfim, como este, e conferências sobre a temática da história empresarial e da história dos transportes. E é membro da Associação Portuguesa de História Económica e Social. Aos três, nós todos aqui presentes, agradecemos a participação e a valorização e a riqueza que vão dar a este colóquio, certamente. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu começava por agradecer o convite para estar aqui, para partilhar os resultados da minha investigação recente, a organização deste colóquio, na pessoa da doutora Cidália Ferreira, e desde já também agradecer todo o apoio que me foi dado pela divisão que tutela na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que foi fundamental, como eu vou passar a ilustrar, para o desenvolvimento da minha investigação. Eu vou tentar dar resposta a este desafio, não é? Demonstrar a relevância destes fundos documentais, nomeadamente neste caso dos arquivos dos governos civis, que foram organizados e disponibilizados pela Secretaria-Geral da Administração Interna, e vou ter como, dar como exemplo um projeto de investigação que tem vindo a coordenar desde 2019, que foi protocolado entre a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e a minha Universidade, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Esta investigação procurava, sobretudo, compreender a origem e o desenvolvimento das diferentes tipologias associativas que germinam no alvorecer da modernidade, ou seja, depois da extinção do antigo regime das corporações de ministérios, em 1834, que coincide justamente com a baliza cronológica destes fundos documentais dos governos civis, que tinham como competência aprovar os estatutos das novas associações voluntárias, o que nós chamamos o associativismo livre, por oposição a um sistema corporativo de ação compulsória que marcava o antigo regime corporativo. E, portanto, ao disponibilizarem todos os estatutos que foram submetidos aos governos civis do continente, criar uma coleção coesa de normas que geriam estas associações que nos permitem avaliar a sua evolução ao longo da longa duração, não é? Desde 1934 até 2011. Isto realmente foi, do ponto de vista metodológico, uma oferta incrível, porque realmente os estatutos são um documento de grande importância para analisar o movimento associativo, porque não só declaram os seus objetivos, como fixam as suas normas de funcionamento e que, de alguma forma, revelam também o seu sistema de valores. E, portanto, ter esta possibilidade de analisar uma coleção com esta dimensão, com esta escala, foi realmente muito importante no desenvolvimento deste trabalho. Analisando estes objetivos, estas normas, este sistema de valores das diferentes tipologias de associações que surgiram após as revoluções liberais, foi possível avaliar quer o legado do associativismo pré-moderno, ou seja, as confrarias, as irmandades, as corporações, as academias científicas, mas também perceber de que forma é que estas redes de sociabilidade ancestrais foram apropriadas e adaptadas a uma nova realidade social e política, o liberalismo, e deram origem a novas formas de associação, nomeadamente as mutualidades, as cooperativas, os sindicatos, as associações de cultura, recreio e desporto. Sobretudo estas últimas têm uma expressão muito significativa no conjunto das coleções que estamos a focar, na medida em que as mutualidades eram tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas, as cooperativas estando sujeitas ao Código Comercial, que os seus estatutos publicados no Diário do Governo, os sindicatos eram tutelados pelo Ministério do Trabalho e, portanto, no caso das associações de cultura e recreio, que é uma tipologia muito expressiva e com uma grande disseminação territorial, incomparável a qualquer outra tipologia associativa, os fundos dos governos civis eram a única forma de termos acesso a estes estatutos e podermos analisar a sua evolução. Esta tipologia associativa é uma das menos estudadas em Portugal, apesar de, como disse, ser a maior e mais expressiva adesão e difusão territorial, e, através destes estatutos, foi de facto possível compreender a sua evolução e também os seus diferentes afluências, bandas musicais, os grupos de teatro, os grupos desportivos, associações humanitárias de bombeiros voluntários, associações de moradores, enfim, há um conjunto de outras tipologias, os centros republicanos, depois falarei um bocadinho sobre essa questão. Todas estas tipologias vão acabar por derivar de um associativismo que, na sua origem, tem um caráter multifuncional. Um historiador já clássico, como o Richard Bouillon, que se debruçou sobre a evolução da história do associativismo, que mostra isso, não é? Que o associativismo surge com um caráter multifuncional e depois, ao longo do século XIX, é que se vai especializando nestas diferentes tipologias. E, portanto, quando nós começamos a analisar os primeiros estatutos do início do século XIX, vemos, de facto, que as associações tentam abarcar, dar resposta a um conjunto de necessidades sociais e depois vão especializando-se. Uma coisa interessante que percebemos logo nos primeiros estatutos que analisámos é que, apesar desta multifuncionalidade,
Os seus objetivos diferiam-se consoante a sua geografia social, ou seja, as associações que eram criadas entre as elites urbanas, por exemplo, tinham uma maior tendência a assumir os propósitos das antigas academias científicas. É o caso, por exemplo, da Assembleia Portuense, fundada em 1834, em que se, e cito, pretendia promover e cimentar relações de benevolência e boa sociedade entre os associados e proporcionar-lhes um passatempo honesto e civilizador, primeiro reuniões diárias para a conversação, leitura e jogo lícito. E, portanto, estas associações, criadas entre as elites urbanas, e nós podemos ver isso por esta análise sistemática dos estatutos, estavam mais vocacionadas para a instrução, para a criação de coleções científicas, para a leitura de jornais, enfim, ligavam a cultura com a instrução e a ciência. Ao passo que as instituições que se vão difundindo em contexto popular, são vários, distinguem-se na combinação destes propósitos e tendem a combinar estes propósitos de cultura e recreio mais com propósitos de ajuda mútua e cooperação. E, portanto, encontramos várias associações desta natureza, por exemplo, bandas filarmónicas que, paralelamente, criam uma caixa de socorros mútuos, ou até usam o que ganham as suas funções para criar estas caixas de socorros e apoiar os seus associados. Deverá também destacar-se que entre os propósitos destas sociedades, a instrução tem um papel fundamental. Aliás, é uma das características do associativismo cientista, é esta crença que a associação e a instrução são o garante do progresso civilizacional e, portanto, a instrução tem sempre que é um objetivo transversal a todas as tipologias de associações, com propósitos como promover conferências, palestras, saraus literários, criar bibliotecas, gabinete de leitura, mas também cursos de instrução primária, de leitura repentina, ou seja, de alfabetização. E ainda que estes propósitos possam até ser interpretados como um instrumento de enquadramento e mobilização das classes populares, no quadro de uma nova sociedade burguesa, também com a necessidade de atender às novas necessidades de uma sociedade industrializada, a verdade é que há uma tentativa das classes populares se auto-organizarem e autonomizarem em relação às elites. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos estatutos da Sociedade Portense-Silvense, fundada em 1872, que previa: todo o indivíduo que se associar nesta sociedade é obrigado a aprender a ler, escrever e contar, para o que haverá uma aula noturna. Todo sócio, tanto auxiliar como executante, possuir as condições necessárias para poder lecionar, é obrigado, uma vez na semana, a prestar o seu serviço para estes fins gratuitamente. Ou seja, há este tipo de objetivos e de regras, de normas de reciprocidade, ou seja, quem sabe tem que partilhar o seu conhecimento, está patente em várias associações deste período. Estes estatutos também permitiam concorrer com um debate historiográfico sobre as origens destas associações. A historiografia clássica tinha tendência a assumir que este tipo de associações, ligadas à educação, à cultura, ao recreio, teria surgido entre as elites urbanas, as primeiras filarmónicas criadas no século XIX, em Lisboa, e depois, então, ter sido copiada pelas classes populares e disseminar-se para os meios rurais. Há uma tese inovadora para Helena Lourosa que vem contrariar esta ideia e vem defender que este movimento filarmónico pode ser herdeiro de grupos corais ligados às igrejas e que se disseminavam anteriormente em zonas rurais. Ela estudou sobretudo a região de Aveiro e identificou várias bandas filarmónicas que antecediam as primeiras bandas fundadas em Lisboa. Os estatutos que nós analisamos com base na documentação dos governos civis revelam de facto que algumas associações filarmónicas, quando formalizadas
no século XIX, já era uma simples formalização e fazem referência a uma atividade muito anterior e têm esta relação com a liturgia religiosa, ou seja, estavam destinadas a tocar, e cito, nas festas internas da Igreja, proporcionando aos habitantes desta vila um meio mais cómodo de celebrar estas festividades religiosas ou profanas. Portanto, os estatutos tendem a comprovar a tese de Helena Lourosa. A análise diacrónica destes estatutos também permite verificar o impacto do processo político nestas especialidades, há pouco falava dos centros republicanos, e de facto, nas vésperas da Revolução Republicana e da implantação da República, os estatutos destas associações também revelam uma certa politização destes redes de socialidade, com uma crescente relevância da propaganda democrática e da educação cívica, em articulação sempre com a socialidade, com a criação e com a cultura, e portanto com a inclusão de propósitos como excursões, festas educativas e humanitárias, tendo sempre em consideração o devido respeito à boa moral, justiça e verdade, nos seus objetivos, como exemplificam alguns estatutos, esta ideia da educação do povo, e depois também são também os governos civis que vão aprovar os estatutos dos primeiros centros republicanos, dos centros escolares, cujos estatutos também têm esta vertente da instrução das classes populares, a criação de escolas, a difusão da moral, a educação cívica e, portanto, muitas vezes a diferença entre os estatutos de algumas bandas filarmónicas, centros de recreio, não é tão distante dos estatutos dos próprios centros escolares republicanos. E é também nesta sequência que vão surgir então outra tipologia de associação ligada às sociedades de recreio, cultura e desporto, que são as associações de melhoramentos locais, que também surgem nesta transição para o período republicano e que visam a melhoria das condições da vitalidade, com intervenção até na dimensão urbana. Por último, também com uma grande relevância a partir de 1910, como sabemos, deve-se destacar a introdução da educação física, não é? Do desporto, que surge como um propósito integrado destas sociedades de cultura e recreio e desporto e, no fundo, como parte integrante da formação integral do indivíduo. E, de facto, as primeiras associações desportivas, os primeiros clubes, são sempre inseridos em sociedades de instrução e recreio que adotam o desporto entre um dos seus fins, a par do teatro, da música, enfim, de outras expressões culturais. É interessante mostrar que também neste caso existe esse debate sobre a origem, não é? Se os clubes desportivos tiveram uma origem, é um movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, se foram as elites que introduziram estas práticas e que depois foram apropriadas pelas camadas populares. Há uma tese bastante interessante do meu colega Raul Pomar, que diz que, em finais do século XIX, o desporto surge como uma distinção social e está, de facto, reservado às camadas mais privilegiadas, mas rapidamente é apropriado pelas populações e, portanto, no primeiro quartel do século XX, em paralelo também com uma certa com exibições desportivas, de ciclismo, de boxe, que estavam parte da cultura popular, começam a surgir clubes desportivos, sobretudo de futebol, naturalmente, um pouco por todo o país. E, portanto, nós, a partir da base de dados que foi construída pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, conseguimos seguir estas evoluções e até quantificá-las, não é? O que é bastante útil e depois, se tiverem interesse em conhecer, pelo menos até ao período de 1926 já publicámos uma obra, chama-se O Societivismo Livre, uma história de fraternidade e progresso, em que estes dados foram tratados de uma forma bastante mais detalhada e esta comunicação tem mais o objetivo de despertar o vosso interesse para esta investigação.
Também no que diz respeito às origens destas instituições e ainda com as suas diferentes derivações, também associações humanitárias, como disse, associações humanitárias de bombeiros voluntários, também são uma derivação deste processo. Aliás, a ideia do exercício físico depois vai ser, no fundo, adaptado à necessidade de resgate, não é? Com alguns clubes a ter como objetivos organizar entre os seus sócios tripulações para barcos salva-vidas, companhias auxiliares de bombeiros e socorro sem criminalidade, ou seja, aqui também uma certa fluidez entre os objetivos destes clubes e das novas associações de bombeiros. E depois, não querendo alargar muito, não sei quando já tomei, também queria falar para além da questão dos propósitos, como dizia no início, esta fonte também é muito importante para perceber a evolução do funcionamento das normas, não é? De como é que eram as práticas de gestão, e não como a Prémio Nobel da Economia, a Euro Osborne, defende estas normas, a forma como são confeccionadas estas normas é o segredo para o sucesso da ação coletiva, né? Para a sustentabilidade da ação coletiva. E, portanto, nós também podemos, com base nestes estatutos, perceber de que forma é que eram confeccionadas estas normas e como é que estas normas evoluíram. E, portanto, percebemos que, por exemplo, uma das questões que esta economista coloca como fundamental para assegurar a sustentabilidade das instituições, que é evitar os chamados free riders, ou seja, aquelas pessoas que beneficiam da ação coletiva não concorrente para a ação coletiva, eram evitadas através destas normas, com, por exemplo, a obrigatoriedade de exercer um cargo para o qual fossem eleitos, com a obrigatoriedade de participar em assembleias gerais, enfim, um conjunto de normas que nós percebemos que respondiam a esta necessidade de fomentar a participação efetiva e a gestão democrática das instituições. E depois também, lá está, as normas que asseguravam esta gestão democrática, nomeadamente premissas como todos os sócios serão considerados iguais em direitos e deveres, que a autoridade reside inteiramente na Assembleia Geral, que era só da competência da Assembleia Geral alterar os estatutos, normas desta natureza que vão sendo introduzidas e que nos vão dando a percepção de uma consolidação desta gestão democrática. E no fundo, também, não só a questão dos direitos, mas também a questão dos deveres, como vos dizia. Como defende a Teresa Lacroix, que é uma historiadora espanhola também do associativismo, a participação associativa é um veículo de valorização e dignificação, assegurando o estatuto, recursos e capital social, e estes estatutos também revelam de que forma também as normas comportamentais eram regulamentadas, não é? Com premissas como todos os sócios tinham de comportar-se nos atos da sociedade com sossego e civilidade, abster-se de pronunciar palavras obscenas e quaisquer excessos contrários à educação e bom senso. Enfim, havia também todo um código de valores que é revelado por estas fontes documentais. Por outro lado, também, como sabemos, estes grupos foram muito utilizados como forma de propaganda política e muitas vezes foram dominados pelas elites, pelos caciques locais, acabando por criar bandas rivais nas diferentes localidades, e, portanto, os estatutos também prevêem algumas normas que procuram controlar estas questões, como a proibição de qualquer discussão sobre um assunto político ou religioso, ou
autorização de qualquer natureza nas Assembleias Gerais, enfim, conjunto de normas que procuravam evitar animosidades e intolerância ou exclusão de alguma natureza. Em suma, eu acho que estas sociedades de recreio, com base nestes estatutos, nós podemos analisar com alguma segurança e com uma fundamentação empírica que eu diria que é acima da média, tendo em consideração o tipo de trabalhos historiográficos que têm sido feitos noutros países, constitui uma componente incontornável de um novo repertório de ação coletiva que é institucionalizado após as revoluções liberais e que é, como disse, um daqueles que mais foi utilizado como um instrumento de empoderamento pelas camadas sociais mais vulneráveis. Tem sido muito pouco estudado e estes fundos documentais permitem-nos, de facto, conhecer em detalhe as estratégias, as formas de organização que foram sendo utilizadas e adaptadas ao longo da história pelas populações e, portanto, julgo que é inquestionável a importância destas fontes. Por outro lado, também é certo que, no que diz respeito ao mutualismo ou ao cooperativismo, nós temos estatísticas oficiais, nomeadamente que começaram a ser feitas a partir da criação do Ministério do Trabalho, ao passo que para este tipo de associativismo não existem estatísticas oficiais, pelo menos para períodos históricos, como eu tenho estado a estudar, e, portanto, esta quantificação que é possível fazer a partir da base de dados que foi realizada é também importante para percebermos a escala do movimento. E, portanto, para terminar, queria voltar a sublinhar que esta análise seria impossível sem a disponibilização destes estatutos e agradecer mais uma vez aos serviços de arquivo da Secretaria-Geral que foram incansáveis em dar acesso a estes estatutos e a dar acesso também até às bases de dados que me permitiram então realizar esta estatística e compreender com muito detalhe a evolução do associativismo livre. Obrigada.